Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Eu sou o pastor Antônio José, secretário estadual de missões na Igreja Quadrangular aqui no estado do Ceará. Nós estamos aqui em mais uma videoaula desfazendo os mitos a respeito da obra missionária. Lembrando que você pode tirar a sua dúvida ou enviar a sua sugestão de tema através do nosso e-mail sense.aei@gmail.com. E a nossa videoaula de hoje vai estar tirando uma curiosidade, da vida de muitas pessoas. Qual a diferença entre missão e missões? Você já parou para pensar que sempre nós falamos missões? Então hoje eu quero falar com você sobre a diferença entre missão e missões. Quero começar pelo texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus está dizendo assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amados, aqui começa o primeiro registro bíblico da promessa de um Salvador. Você já ouviu falar em Missio Dei? Exatamente. Missio Dei significa a missão de Deus. É uma tradução literal para essa expressão. Essa expressão começou a permear o seio da igreja por volta de 1932, onde começou-se a entender que a missão ela é derivada da própria natureza de Deus. Assim como Deus é amor, como Deus é justiça, então a missão também está atribuída à própria essência de Deus. Nós vamos ver diversos textos bíblicos que vão nos determinar isso, que vão confirmar isso. Por isso que a missão, a Missio Dei, ou seja, a missão de Deus, ela foi incluída dentro da doutrina da Trindade. Por quê? Porque biblicamente nós passamos a entender que a obra missionária, que a missão está totalmente inserida na própria natureza de Deus. Nós vamos ver lá em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo, quando a Santíssima Trindade estava traçando o plano de salvação. Ali, na essência de Deus, estava fluindo o caráter missionário. E qual é a missão de Deus, querido? A missão de Deus, a Missio Dei, é reconciliar o homem consigo mesmo. Nós vamos ver nesse texto de Gênesis que nós acabamos de ler, quando o primeiro casal, Adão e Eva, eles pecam lá no Jardim do Éden, Deus ele poderia ter executado o seu juízo. Se ele tivesse feito isso, Adão e Eva teriam sido consumidos naquele exato momento pelo fogo da sua santidade. Mas em vez disso, Deus ele executa a sua justiça. Ele faz com que Adão e Eva colham as consequências da sua semeadura da desobediência e ao mesmo tempo Deus ele dá o escape. Ele toma a iniciativa de mostrar ao homem que existia uma saída, de reconciliar-se com Deus. E é exatamente neste momento onde Deus ele ensina o homem a adorar, ensina sobre a oferta de sacrifício. Vamos ver que naquela ocasião ali do pecado, um animal ele teve que morrer para expiação dos pecados de Adão e Eva, e veio a promessa de um Salvador, de um Redentor que nasceria como descendente da mulher. O próprio Jesus disse lá em Lucas 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a Missio Dei, ou seja, a missão de Deus, ela traz a nós essa revelação de que nós temos um Deus missionário. A partir do momento que o próprio Deus toma a iniciativa, durante todas as páginas das Sagradas Escrituras, nós vamos ver isso, de tomar atitudes, de vir ao encontro do homem para reconciliar o homem com o próprio Deus. Nós vamos ver que o Deus Pai, ele é missionário. Ele desceu pessoalmente lá no Monte Sinai, falando para Moisés as suas leis, fazendo ali uma aliança com aquele povo, exatamente uma aliança de resgate, quando eles são resgatados da terra do Egito, da terra da escravidão. Posteriormente, o Pai enviou
seu filho, né? João 3,16, o verso clássico do Evangelho, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Filho veio. João capítulo 1 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus Filho, o próprio Jesus, também é missionário. E aí nós vamos ver que ambos, né, Jesus e o Pai, eles enviam o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. E a função do Espírito Santo, nós vamos ver lá em João 16,8, que é convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, nós vamos ver que a Trindade ela está totalmente comprometida com a missão de Deus, que é reconciliar o homem consigo mesmo, fazer com que de todos os povos, línguas, tribos e raças se adorem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí nós vamos ver que a Trindade envia a igreja, né? A Trindade envia a igreja para o mundo. E a igreja, por sua vez, envia crentes em particular para a obra missionária. Então, a Missio Dei, a missão de Deus, inclui a igreja, né? A própria igreja estabelecida na terra é uma ferramenta de Deus para reconciliar o mundo consigo mesmo. Por isso que eu falei no outro vídeo atrás que a missão da igreja, o ministério da igreja é o ministério da reconciliação. E a Missio Dei inclui missões na igreja. Perceba que eu falei sobre missão, agora eu vou falar sobre missões. Então, o que é missões? Missões é todo o esforço que a igreja faz para cooperar com a Missio Dei. Ou seja, missões é tudo que a igreja faz para cooperar com a missão de Deus. Todo o esforço que a igreja faz para cooperar com o plano de salvação. E missões na igreja inclui 7 aspectos. Inclui evangelismo, que é o ganhar, né, que é o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Inclui a consolidação, inclui o discipulado, que é o treinamento, né? Não adianta nós ganharmos se não cuidarmos, e esse cuidado nós chamamos de consolidação. Você pode ver a videoaula anterior que eu explico sobre isso. Vem o discipulado, que é o treinamento propriamente dito, né? Onde os discípulos são preparados a serem discípulos multiplicadores. Vem o envio, a igreja local ela é responsável, ela é a principal agência missionária para enviar missionários, seja para perto, seja para longe. Inclui a oferta missionária, inclui a intercessão missionária, e o ápice das missões na igreja é o plantio de igreja. Então esses 7 aspectos incluem missões na igreja, ou seja, são tarefas que a igreja desenvolve, é o ministério da igreja aqui na terra para cooperar com a missão de Deus. Então essa é a diferença básica. Missão é a própria essência de Deus, quando Ele toma a atitude de reconciliar o mundo consigo mesmo. E uma dessas atitudes que Ele tomou é estabelecer uma igreja que pratica missões, ou seja, que desprende esforços nesses 7 aspectos que eu citei aqui para você, para cooperar com a Missio Dei. Tudo bem? Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Divulgue o nosso canal, dê o seu like aí no nosso vídeo. Curta a nossa fanpage, Comando Resgatai, né? Lá no nosso blog também sempre temos uma palavra de Deus para você. Lembrando que nós estamos no Periscope, sempre fazendo flashes ao vivo da missão. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.